Entendi. Chegou uma pergunta interessante da nossa amiga aqui, a Isabel, perguntando se você conseguiu entrevistar alguma delas ou as duas. E o Carlos Santos perguntou uma coisa parecida. Se você entrevistou, qual que foi mais gentil e simpática com você? Mas rapidinho, só pra concluir esse negócio dos Nardoni, aí a gente já começa nas perguntas. É. Desse caso dos Nardones, assim, você é jornalista, tem que ser imparcial na maioria das coisas. E se você tem alguma opinião formada do que aconteceu naquele dia? Olha, como jornalista, eu não gosto de ficar dando muito a minha opinião. Primeiro porque eu acho que a minha opinião não serve pra nada. Principalmente quando é um pré-julgamento em cima de um negócio muito grave. O que eu vou te dizer como jornalista é o que o promotor me conta. Porque no caso Nardoni eu cobri desde o início. Eu vou te contar um fato que ajuda a responder a tua pergunta. Quando eu cheguei lá no local do crime, eu lembro direitinho que foi no domingo, cheguei lá no iniciozinho da noite, era tipo 6h30, a criança tinha acabado de ser levada de lá, pelo SAMU. Inclusive ainda tinha assim, a grama estava assim ainda, sabe? Tu via a marca de onde a criança estava. O que me chamou a atenção, que me deixou muito intrigado, é que tinha o próprio pai, que já tinha ali um aglomerado de curiosos, alguns jornalistas já estavam por lá também, e o pai ficava explicando de uma maneira muito calma o que tinha acontecido. Ele dizia pra gente assim, olha, entrou um homem por ali, subiu ali, deu a volta lá pelo playground, entrou no apartamento, no prédio, entrou lá em casa e jogou a minha filha na janela. Aí cortou a tela, jogou a minha filha e minha filha caiu aqui. Contava desse jeito. O que me chamava atenção era a forma com que ele me contava. Parecia, no meu entendimento, que ele não estava falando da filha dele. Só que aí essa diferença ficou brutal quando chegou a avó da menina, que eu lembro que ela parou num carro preto. Aí ela desceu desse carro preto. Essa senhora chorava de uma maneira tão desesperadora que ela abria uma bocarra assim, sabe? E ela ficava com os braços assim. Aí ela era amparada pelas pessoas. Aí ela não conseguia falar nada, ela só ficava com a boca assim aberta. Não conseguia nem chorar, mas ela tava assim. Era a imagem do desespero. E o pai mais frio. Aí eu fiz. Não é frio, não é frio. Ele tava como a gente tá aqui. Sabe? Ele não contava. Mas pra quem perdeu uma filha ali, Exatamente. eu consideraria um pouco mais frio. Assim. Mas aí tu sabe também que a frieza não é sinônimo de culpa. Ah, tá. Tudo Tipo, olha, se morrer um parente seu e você não chorar, não se desesperar, não quer dizer que tu seja. Que você não gostava dele. As pessoas demonstram sentimento de formas diferentes. Verdade. Tem gente que chora pra dentro, tem gente que chora pra fora, tem gente que não chora. Tem gente que morre a mãe e não escorre uma lágrima. Não quer dizer que aquela pessoa seja uma assassina ou uma insensível. São formas. O indivíduo, ele é diferente um do outro. Mas ele mostrava alguma forma de tristeza, Nada. pelo menos? Aí quando chegou essa senhora, que aí eu fiz o contraponto. Isso é o comportamento de uma pessoa que perdeu um parente de forma trágica. Esse comportamento, ele não é de quem tá contando, porque até se fosse um bicho que tivesse caído, a pessoa fica abalada. Eu tenho uma amiga que o gato dela caiu do 6º andar lá em Brasília. Nossa, e o gato não morreu. Ela gastou lá uma fortuna pra gato tem 7 vidas, reconstruir a coluna. 7 vidas, mas ela gastou, 6 vidas. gastou 30 mil na cirurgia pra reconstruir a coluna do gato. Do gato. Quando essa mulher me contou, o gato já tinha uma semana que o gato tinha caído. Ela foi me contar como o gato caiu, entrou um beija-flor, o gato ficou louco, o beija-flor saiu, o gato foi atrás do beija-flor, caiu. E ela contou de um jeito parecido. Nossa, a mulher tinha hora que ela fala, olha, eu não tô entendendo o que tu tá falando porque tu tá só chorando. Soluçava, né? Então, assim, isso me chamou a atenção. De que o cara era muito, sabe? Então, como é que o cara... Primeiro, se ele jogou a criança pela janela, ele podia até estar ali... meio que num plano se esforçando para se fazer de que foi uma vítima, né?
Mas aí se o cara, como ele conta que alguém entrou, aí eu já não consigo acreditar muito. É esse plano. Se ele Por falasse quê? que ela caiu sozinha, tava brincando, era mais fácil, Não, né? mas, meu amigo, se a tua filha Isabela, morreu né? ou tá morta, até então eu não sabia nem que tava morta, sim. porque ela já tava respirando quando Ela tiraram saiu de com lá. vida, né? Ela morre no caminho, ela morre dentro da ambulância. Cara, na boa, se você me contar que a tua filha acabou de morrer com o jeito que a gente tá conversando aqui, eu não vou te julgar, mas eu vou guardar essa informação pra mim. Vou dizer, tem alguma coisa, essa pessoa Diferente. ela é especial, né? Porque, meu amigo, conta, mas a tua filha, tipo, a pessoa se emociona, né? Enfim, Os Nardoni já tem uns 10 anos já? foi 2008. Putz, tem mais, tem 14 anos. Né? 2008. Aí, voltando à tua pergunta lá, fora isso, não tem nada que prove. O promotor me contou uma coisa que é incrível. O que seria a prova que tanto a defesa do Nardoni queria era uma testemunha ocular. Como era um crime cometido por dois, ali, dois eram acusados, eles não iam se acusar. Mas aí dentro do apartamento tinham 2 filhos do casal. A Ana Carolina e o Alexandre Nardoni tinham 2 filhos Mais velhos. pequenos, Mais mais novos que ela. novos que a Isabela, que a Isabela Nardoni. Então o promotor me contou que essas crianças viram o pai jogando a criança pela janela. Só que aí o que aconteceu? O promotor cogitou pegar o depoimento dessas crianças. O depoimento, óbvio, essas crianças não vão a tribunal. O que eles fazem é uma banca de psicólogos, assistente social, monta uma brinquedoteca, coloca as crianças lá para brincar. No meio, pergunta. Aliás, fizeram isso. E cadê a tua irmãzinha no meio da brincadeira? Ela disse, olha, o papai jogou pela janela, ela virou um anjinho. Só que aí, por que o promotor resolveu não usar isso no tribunal? Porque existe no mundo jurídico o que eles falam de síndrome da Maite Proença. O que é a síndrome da Maite Proença? Para quem já leu o livro dela, que eu não estou contando nenhuma novidade, a Maite Proença, ela tem tragédia, assim, muito forte na vida dela. O pai dela matou a mãe. Nossa, não sabia disso. O pai matou a mãe, porque a mãe estava supostamente traindo o pai com outros caras e tal. A Maite Proença, ela foi no tribunal e depois contra o pai. Isso como quando criança. Ela era adolescente, Menor de idade. ela não era menor. Ela não era menor, porque menor não pode ir para tribunal. Então. Eu não vou lembrar agora, mas ela depois. Certo. O depoimento dela foi fundamental para a condenação do pai. Aí o pai foi preso. Aí depois o pai chegou lá, ela foi visitar o pai pegou e se matou na cadeia. Não suportou ter sido condenado pelo depoimento da filha. Por que que o promotor falou, olha, se eu usar esse depoimento dessas crianças para condenar o pai, eu vou estar gerando uma fatura, um boleto que mais tarde quando os meninos forem adultos, que agora eles são adultos, meninos vão carregar a responsabilidade de ter condenado o pai. Olha, e criança que nem vai lembrar direito, né? Imagina fazer isso. Parece que tinha 5, 6 anos, 7, sei lá. Então, assim, o promotor optou por não fazer isso. E que é o drama da Maite Proença. Foi apelidado de Maite Proença por conta da Eles história chamam, dela. quando o pessoal fala, quando estão ali num dilema, a gente vai chamar essas crianças, esses adolescentes, para depor contra o pai, eles falam, não, a gente não vai fazer uma outra Maite Proença, né? Tipo, porque tu tem consequências disso. Aí o promotor resolve o problema dele, que é condenar, porque eles são muito ferozes, né? Eles são para condenar, eles fazem acusação. E a acusação, ela vai assim para cima Sem dó. sem dó. E eles exageram na acusação pra... Depois amenizar. Não é pra amenizar, porque eles exageram muito. Conseguir provar, né? Não, eles exageram eles nunca ganham tudo. Eles pedem um monte de coisa, acusa de tudo, mas aí eles ganham metade, aí eles ficam satisfeitos. Quase uma barganha ali, né?
É um negócio meio bem maluco, assim. Eles saem, eles fazem acusação, mas tu olha o júri da Suzane, o promotor gritava com: vocês são assassinos, vocês são assassinos, você matou e foi pro motel. Eles gritam assim: mentiroso, mentiroso. É um negócio bem teatral mesmo. Tanto que o Daniel, ele fica o tempo todo com a cabeça baixa, de tanto que o cara acusa. Daniel é o. Daniel Cravinho é o ex-namorado. É Daniel e Christian. Então é isso. Eles nunca confessaram, só para concluir o caso Nardoni, eles nunca confessaram. Eles foram condenados com esses indícios, porque o júri entendeu que eles mereciam ser condenados. Eu conversei com um cara lá do júri, que ele fala: olha, eu não sei. Tipo, eu não tô convencido que foram eles. Mas, se não foram eles, eu entendo que eles foram negligentes. Tipo, então eu condenei por isso. Eu botei sim, sim lá. Muito, pô, acho que foi negligente. Essa criança morreu por negligência dos pais. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem provocativa para responder essa tua pergunta aí, se eu acho que eles são jogar a criança da janela. Que ele diz que um ladrão entrou lá e jogou uma criança pela janela. Agora, eu te pergunto, que ladrão entraria numa casa para roubar? Que ladrão entra para roubar? Né? Ladrão entra para roubar. Que ladrão pegaria uma criança de 6 anos, cortaria, jogaria pela janela? E o pior é que ele não foi pego nem pela câmera da portaria. Não O- entrou ninguém o tal Não, mas eles do ladrão. mostraram. Isso eu vi. Eles mostraram o suposto caminho que esse ladrão teria feito. Que do lado do prédio tinha uma obra. E essa obra, o prédio ficava aqui, a portaria do prédio era para cá. Do lado tinha uma obra bem grande que ela tinha a entrada pela rua de trás do prédio. Então ele entra por lá, ele sobe na obra, da obra ele pula para dentro do prédio. Eles conseguiram mostrar todo o possível trajeto que essa pessoa teria feito sem passar, sempre passando por pontos cegos, assim, sem ser Filmado. filmado. Um ninja.